Então, agradeço mais uma vez a presença de todos neste dia que vamos falar sobre a pistisofia e a libertação da alma. A pistisofia contém ensinamentos muito profundos que vêm de encontro à necessidade das almas que se encontram encarnadas. Já é a segunda vez que nós vamos falar sobre esse tema. A outra vez foi em abril de 2022. E de 2022 para cá, o mundo mudou, né? E a nossa visão do mundo mudou. E nós resolvemos, então, melhorar o texto, melhorar a apresentação inicial, porque a nossa visão também mudou da mensagem que precisa ser passada. Isso é uma característica da expansão das nossas mentes, que estão sempre se expandindo, se nós trabalharmos para isso, né? Também, a segunda vez é explicada porque temos novos estudantes, temos novas pessoas interessadas, sempre temos novas pessoas interessadas. E aquelas que já viram, terão, mais uma vez, a oportunidade de se encontrar com esses ensinamentos tão importantes que são. E eu Irmão, para vocês. Irmão, desculpa se propõe apresentar um plano, uma instrução, uma aula, uma palestra pela segunda vez, aprende mais quem ensina do que quem está sendo ensinado. Ou seja, a nossa vontade é tão grande que a gente acaba aprendendo mais, que a gente acaba absorvendo mais daquilo que não foi absorvido da primeira vez. Isso vocês podem ter certeza. Por isso, aqueles que se dedicarem a ensinar um pouquinho que sabem, podem ter certeza, vão se aprofundar muito mais. Então, veja, meus irmãos, por que Pistisofia, essa sabedoria contida no livro Pistisofia, é tão importante para o desenvolvimento espiritual da humanidade? É importante de tal forma que não foram incluídos nos livros sagrados, tipo a Bíblia, né? Não foram, por quê? Né? Assim como não foram outros também, não foram outros textos foram deixados de lado. Por quê? Porque vinham de encontro à necessidade da humanidade, né? Da necessidade da humanidade. Isso, então, acende uma lâmpada na nossa cabeça. Por que será? Quem que não quis? Mas a sabedoria está presente, mesmo nesses livros que eu acabei de citar, só que precisa um pouco mais de trabalho da nossa parte para encontrá-las lá. Sabedoria oculta atrás das letras. E o objetivo nosso com essa segunda apresentação é explorar a sabedoria salvífica, já disponível para toda a humanidade. Salvífica que está relacionada à salvação da humanidade, né? Salvação de quê? Ela precisa ser salva? Sim, ela precisa da informação, da sabedoria para se autossalvar, né? Ela precisa fazer o trabalho por ela mesma, mas essa sabedoria já está e já esteve disponível para toda a humanidade, porém, não foi estudada, não foi apresentada, foi escondida. Nafra Krumheller posicionou a igreja gnóstica estrategicamente no seio da fraternidade rosacruciana, no seio dos ensinamentos rosacruzes, de maneira a um completar o outro, né? O rosacrucianismo prepara nossas mentes, nos dá força e a vontade nos leva para a gnose. E daí
nasce a necessidade de compartilhar com os irmãos de jornada, né? Dividir com os demais irmãos, para que todos nos elevemos em conjunto. Vejam, as sabedorias que não estão sendo aí mostradas para a humanidade, mas que já estão disponíveis hoje, né? A Pista Sofia, já desde 1700 aproximadamente, esse código foi descoberto, mas foi só revelado para nós a partir de 1945. A biblioteca de Nag Hammadi também, que foi somente há pouco tempo encontrada e foi deixada para nós, foi apresentada ao público em 1980, por aí. E, ultimamente, na década de 90, os pergaminhos do Mar Morto, que mostra todo o ensinamento dos essênios. Né? Na verdade, todos mostram o mesmo ensinamento, né? De outras formas. E o que é interessante é que parece que alguém lá, 2 séculos antes dos eventos do Cristo, e até 2 séculos depois, sabia que eles iam ser perseguidos, que esses ensinamentos iam ser perdidos, que eles tiveram a ideia de colocar os ensinamentos escritos naqueles jarros para que alguém, no futuro, os encontrasse. Então, permitisse que a população, então, ficasse de posse desses ensinamentos. E é o que está acontecendo agora. Uma pequena parte só já veio revelados para nós. Então, a gente está nessa primeira parte aí. E já está bastante, já está mudando muita coisa. Então, mais do que toda a gênese envolvida na pistosofia e na hierarquia gnóstica, nós vamos atrás daqueles ensinamentos que vão procurar nos auxiliar no nosso desenvolvimento, né? Daquele do que fala a missa gnóstica, né? E há muitos aspectos por analisar nessa grande obra, nessa magistral obra que é a Pistosofia. Porém, o seu conteúdo nós não vamos poder passar através de palestras, mas somente se a pessoa se der o trabalho de pegar lá o texto e ler. Ler uma vez, ler 2 vezes, ler 3 vezes, ler quantas vezes for preciso, os pontos mais importantes, para que então ela possa criar uma ideia geral. Para gnosticismo não vale aquela ideia do eu já li esse livro. O livro A Igreja Gnóstica do Heraclito, já li. Tem que ler todo dia. Todo dia você tem lá, a sua mente se expande, todo dia você vai achar uma coisa nova lá. Então, o já li não se aplica aos livros sagrados, aos livros ocultos, né? Porque é livro de cabeceira, é livro de consulta diária. Bom, meus irmãos, eu queria fazer essa abertura, porque eu acho muito importante. Então, nós vamos dar início agora à apresentação daquilo que eu separei. Já digo de cara que eu separei muita coisa, não vai dar tempo para apresentar tudo. Nós já estamos no 8h16, e talvez a gente vai ter que escolher um ponto lá e parar e voltar na próxima semana para completar esse ensinamento, né? Vai dar trabalho para umas 5, 6 palestras, no mínimo, para a gente poder captar legal isso daí. Ok? Vamos fazer uma modificação hoje também. Aqueles que tiverem dúvidas, interrompam no momento. Podem apertar o botãozinho aí, podem apertar a mãozinha e falar, opa, e aí, como é que funciona? Pode perguntar à vontade. Só peço que vocês deixem os microfones desligados, né? Para que a gravação possa ficar mais nítida e todos possam entender o que está sendo falado. Ok? Deixa eu ver onde é que eu vou.
Então, meus irmãos, olha, vamos começar então falando da Pistis Sophia, né? O nosso grande mestre Viracocha, patriarca da Igreja Gnóstica, nos deixou a sua obra intitulada A Igreja Gnóstica, com a seguinte definição sobre a Pistis Sophia. Ele diz: aquilo que é o Talmud para os semitas, aquilo que é o Bhagavad Gita para os hindus, né? Aquilo que é o Corão para os muçulmanos, ou o que é a Bíblia para os cristãos, assim é, para nós, os gnósticos, a Pistis Sophia. A Pistis Sophia, ainda nas palavras do mestre Viracocha, é um livro e uma entidade espiritual ao mesmo tempo. Okay? É muito difícil da gente procurar saber o que, quando é um livro, quando é uma entidade espiritual, né? Mas a gente, com o tempo, a gente vai tendo esse discernimento, essa explicação. E a Pistis Sophia mostra, em suas linhas, em seu texto, o mito de Sofia, história da queda da alma, né? Que é Sofia para os limites inferiores da luz, a sua epopeia e consequente ascensão quando retorna à casa do Pai. Fato esse que só foi possível após Sofia adquirir a gnose, ser apresentada e aplicar a gnose através das metanoias. Então, Sofia, no caso, é a alma. A alma quem é? É aquela mônada que nós estudamos nas palestras passadas, que foi feita a imagem semelhante do Pai e que sai para a sua evolução. Ela chegando aqui no quarto dia cósmico, então, ela mesma vai controlar o universinho dela, ela mesma vai controlar os corpos, ela mesma vai experienciar todos os momentos para que ela adquira virtude. E alguém, nesse meio, raptou essa alma, né? Sequestrou essa alma e mantém ela hoje aqui, onde a gente fala que é os limites inferiores da luz. Caso de todos nós, né? Epístola Sofia é um texto gnóstico encontrado por volta de 1772 e após várias mudanças de propriedade do seu conteúdo, traduzido para outras línguas, já foi escrito em copta, foi rejeitado pela Igreja de Roma. Com isso, os grupos de estudos ocultos e filosóficos se debruçaram sobre ele à procura das riquezas que tem o texto. Mas Pistis Sophia é também, como identificamos, a personagem do texto. É a Sofia, é a alma. A alma que, num ato de descuido, deixa os limites do pleroma, ou limites superiores da luz, e cai, sendo aprisionada pelos regentes e senhores dos mundos inferiores. Tudo isso é descrito por Jesus nas suas reuniões com seus discípulos, após o seu retorno a esse plano de desenvolvimento para completar os ensinamentos aos seus discípulos. Meus irmãos, quando nós falamos em Jesus, nesse momento, é o mestre que foi batizado no Jordão por João Batista. Então, é o mestre de posse do Espírito Crístico. Apesar de todo o texto falar em Jesus, 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 nós entendemos nas entrelinhas, nós deixamos saber que o ensinamento é do Cristo, que está falando através
de Jesus. Ok? A sabedoria e os ensinamentos contidos na Filosofia são também encontrados no budismo, na Vedanta, principalmente nos seus aspectos mais ocultos, aquilo que nós já vimos nas palestras sobre iniciação. Na essência, é tudo a mesma coisa, né? Ele é também reconhecido e considerado por muitas filosofias como sendo o próprio cristianismo primitivo, né? Assim o trata a teosofia, né? Que traz também chaves e ensinamentos pela alma. Né? Foi objeto de análise pela Blavatsky também, né? Aliás, toda a Pistosofia que a gente tem aqui como referência em texto escrito e editado é da Blavatsky. Ou da Teosofia, mas com comentários da Blavatsky, né? Os autores são outros, né? Os seus ensinamentos foram excluídos dos evangelhos canônicos, mas alguns deles ainda faz parte desses evangelhos de uma forma velada, e por isso têm característica de só serem compreendidas por aqueles que conseguem entender o sentido oculto das palavras. Por isso, o estudo desses ensinamentos pelas pessoas que procuram sabedoria oculta devem ter um ponto de início, mas nunca um ponto final. E devem sempre ser acompanhados por um regime de práticas que promovam a expansão da consciência. Então, se está oculto lá na Bíblia, né, nós temos o sacerdote gnóstico, né, que durante a missa gnóstica tem lá um espaçozinho que chama o espaço onde ele vai fazer a prédica. E nessa prédica o sacerdote, então, pega os mistérios gnósticos, associa eles àquelas passagens bíblicas e destrincha para as pessoas que estão na missa. E devagarzinho, dia a dia, as pessoas vão se acostumando a verificar, a ver atrás daquelas instruções da Bíblia de uma outra forma, né? Esse é o objetivo da prédica gnóstica, né? Esse é o objetivo que o sacerdote tem. Mas é preciso que o sacerdote esteja preparado para isso. É preciso que todo aquele corpo clérigo conheça também isso, né? Continuando aqui, a mente carnal ou o intelecto não pode entender os ensinamentos na sua plenitude, né? Por isso, há que haver a expansão da nossa consciência. Por isso, todo o processo deve ser levado em paralelo com as práticas estrategicamente oferecidas aos estudantes, que, de modo sincero, desejam alcançar a sua libertação. Outra palavra-chave aqui, objeto até do nosso título, né? A libertação da alma, né? Hoje, compreendemos que a rejeição dos ensinamentos ocultos que transferiam poder à humanidade foi obra das hierarquias dos regentes do mundo, de maneira a manter os seus domínios sobre a população. Então, esses regentes do mundo, nós vamos ver quem são, né? Eles ocultaram esses ensinamentos, né? Com que razão? Dominação, controle, escravidão. Vamos seguir. Então, a Pista Sofia tem um texto atribuído, ou seja, o ensinamento gnóstico, no texto atribuído a Valentino, que é originário do segundo século, mas há indícios que muitas mãos colaboraram a sua origem, né? E a sua origem pode ter existido numa era pré-cristã. Justamente o gnosticismo, como apresenta Valentino, ele já era, então, anterior, da época dos essênios, né? 200 anos antes de Cristo, 2 séculos antes de Cristo, a comunidade essênia já conhecia, já era de conhecimento delas isso, né? Os manuscritos que foram descobertos em 1772 pelo pesquisador Dr. Askell
do qual herdou o nome e depois de sua morte foi vendido ao Museu Britânico como Código Askeniano. Hoje, com a revelação de informações para a humanidade, nós entendemos que pode ter acontecido naquela época. Os estudantes, apóstolos e discípulos de Jesus sabiam que seriam perseguidos. Então, um grande empenho em escrever, né, o que foi dito pelo mestre e a sua sabedoria toda, porque sabiam que seriam procurados e os ensinamentos seriam destruídos, como nós já havíamos falado aqui no comecinho da nossa palestra, na abertura. Então, muita ênfase foi dada a isso. As religiões que vieram depois, né, ninguém formou religião nenhuma. O Mestre Jesus Cristo, eles vieram aqui, deixaram os seus ensinamentos e foram embora. Ninguém fez religião, nem Buda também não fez religião nenhuma, nem o mesmo Krishna, né? Isso foi obra desses regentes do mundo que nos envolveram a todos num castelo dogmático de onde ninguém saía e ninguém entrava, né? É um negócio que nos mantém aqui cativos até o dia de hoje, mas acredito não por muito tempo. As religiões que surgiram serviram para deturpar e esconder os reais ensinamentos deixados pelos mestres e todos os demais avatares. E nessa época e nesse ambiente também foram escritos os evangelhos dos apóstolos, que seriam também considerados apócrifos naquilo que hoje após a sua descoberta, em 1945, receberam o nome da Biblioteca de Nag Hammadi, que foram os próprios apóstolos que deixaram lá a sua versão sobre as coisas que eles viram, ouviram e sentiram e deixaram registrados. Muitos ensinamentos se adequam justamente ao ensinamento da Psofia perfeitamente, na visão de mundo e na visão do universo do pleroma, né? Do pleroma. Mesmo assim, apesar de toda a perseguição, os ensinamentos chegaram até nós e podem hoje nos auxiliar nessa nossa elevação espiritual. É um milagre. Hoje você tem as figuras, os ensinamentos que estavam presentes lá, naquela época, 2 séculos antes, 2 séculos depois, na época de Cristo. Do jeito que foi escrito, do jeito que ele foi falar. Então, para nós, é um milagre, ou seja, é um sinal, e nós devemos nos apropriar desses ensinamentos para mudar a nossa vida e mudar o mundo. Nós, mudando a nossa vida, mudaremos o mundo. O livro Psofia é de difícil compreensão e não recomendado aos iniciantes dos estudos esotéricos. O Iracocha diz, sobre o livro, que a grande maioria não o entende e, por isso, o criticam. Mas é compreensível, uma vez que essas pessoas não possuem as chaves do entendimento. Então, aquilo que Iracocha diz chaves, né, é a nossa capacidade de poder se aprofundar mais no ensinamento que está lá escrito, é a nossa mente expandida procurar o ensinamento que está lá escrito, é a nossa vontade de querer chegar até esse ensinamento, né? Porque esse ensinamento vai ser dado a nós, como o mestre mesmo disse, deixou escrito, prometendo, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Então, se nós buscamos conhecimento, nós vamos receber o quê como volta? Né? Tijolo? Não. Nós vamos receber conhecimento, sabedoria. Então, essas são as chaves. Chaves que não estão abertas a todos. Aqui, na nossa palestra, nós vamos mostrar algumas, para que vocês possam juntar a sua realidade. E aí vocês começarem a juntar as pontas. Esta palestra e as próximas que nós vamos saber deviam ser vistas seguidamente por pelo menos 5 vezes para uma assimilação em profundidade do que está sendo exposto. A leitura dos livros sagrados não deve se limitar a uma leitura simples e pronto. Precisamos eliminar a figura do
Já li o livro. Livros são para ser consultados continuamente, à medida que nossas mentes são expandidas, né? Da mesma forma que eu peguei a palestra de 5 anos atrás e resolvi mudar tudo, porque eu já via tudo de uma vez diferente, vocês também, cada vez que pegam um livro que já leu, vão ler um livro diferente. Lembra daquele provérbio, ninguém mergulha no mesmo rio 2 vezes? É justamente. As águas já têm um passado, você está mergulhando no outro rio. É a mesma coisa, você vai ler um livro com a sua mente diferente, a sua capacidade de entender vai estar vendo outras coisas, né? A mente física não tem esse poder de assimilação. Nós temos que apelar a uma outra mente, né? A uma mente superior. Muitas leituras que estão associadas a um sistema metódico de práticas e rituais voltados para a expansão da consciência devem ser adotados. Para quem está na metodologia Rosa Cruz, sabe do que eu estou falando, né? Então, vamos às definições. Pistes é fé. Do grego, pistes é fé. Né? Pistes, fé. Mas não aquela fé habitual, que resulta da aceitação de uma opinião estranha, ou porque nos contaram. Não. Fé, em sentido bíblico, é uma força mágica que basta tanto quanto um grão de mostarda para levantar uma montanha e jogá-la ao mar. Isso, palavras do mestre Viracocha na sua obra A Igreja Gnóstica. Essa é a fé. Aquela fé que remove montanhas, que pode acabar o mundo, mas a gente continua acreditando naquele princípio. Por isso que, para um completo entendimento dessas palavras, a gente tem que fazer muita reflexão, muita meditação, e isso a gente não precisa economizar. Então, pistes é fé. Sofia, né? Sabemos que é a sabedoria da ciência, né? É ciência, do modo que Piste Sofia é o poder da ciência, é teurgia, magia branca, cuja chave, naturalmente, não está disponível a todos. Ai que aquilo que nós já falamos, as pessoas precisam se preparar. Obrigado. Elas precisam preparar suas mentes. Elas precisam tirar aquilo que está a mais para deixar espaço para ver a sabedoria que ela precisa, né? Então, o gnóstico, primeiro, exige o domínio de pistes, a fé, e depois a comprovação dos fatos. Mais uma vez, Viracocha, prima intelligere, deinde credere. Está lá, na abertura, no prefácio do livro A Igreja Gnóstica. Primeiro entender e depois acreditar. Extraída da abertura da obra Igreja Gnóstica de Kruheller, né? Mestre Viracocha. Como é que funciona? Quando nós trabalhamos para a expansão da consciência, né? Então, com a nossa consciência expandida, né? Alcançada pelas práticas de uma vida regrada e dedicada à evolução espiritual, então, como resultado e consequência, nos serão apresentados novas ideias, novos conceitos, novas visualizações de uma realidade que até então está desconhecida. A essas novas realidades, o Viracocha nos convida a inteligere, ou seja, raciocinar, refletir, meditar, pensar, e depois, com a resposta vinda da nossa intuição, respondendo às nossas intuições, ou seja, às nossas meditações, aí vem como intuição uma resposta. E nessa resposta que nós devemos depositar toda a nossa fé, toda a nossa força, toda a nossa vontade.
para modificar o mundo interno e pavimentar o caminho em direção à luz, objetivo do iniciado. Aí está. A fé, essa força que nos impele para frente, para o alto, atributo do primeiro raio da criação, junto com todos os demais atributos, fé, força, proteção, poder, vontade divina. Tudo isso nos empurra para frente. Vamos iniciar, então, agora um estudo sobre o pleroma, ou universo gnóstico, como eu falei. O pleroma, aquelas situações, aqueles planos e tudo, aquilo lá é muito complicado. Nós vamos aqui nos ater nas explicações sutis, mas muito importantes para nós, para o nosso conhecimento, para que ele seja formado uma ideia na nossa mente. Por isso, nós vamos pegar aqui as ideias que nos deixou Papi, o mestre Papi. Papi, Dr. Gerard Lancosse, patriarca da Igreja Gnóstica, que consagrou o Dr. Krummheller, sacerdote da Igreja Gnóstica, e o orientou a difundir os seus ensinamentos gnósticos Rosacruzes para as pessoas de língua latina. Então, nosso grande mestre Papi, que em francês, Papi significa o Papa. Papa, ok? Ele, então, analisou as traduções da Pisosofia, principalmente a que era feita pelo Amélinot, e extraiu essas conclusões que nos facilitam o entendimento, uma vez que a gênese gnóstica é muito complicada, né? Bom, então vocês têm aí já uma figurinha que foi feita pelo mestre Papi, nos recursos da época, ele lá do começo do século XX e final do século XIX, né? Então, os recursos audiovisuais da época não eram muitos, mas ele explicou magistralmente o pleroma, o universo gnóstico. Nós vamos ver junto aqui, ok? Então, o pleroma, ou o universo gnóstico, físico e hiperfísico, é composto de 3 mundos, ou 3 planos que estão emaranhados na figura, e na figura foram separados para a facilidade da descrição. Então, tem 3 planos aí, emaranhados. Emaranhados é uma palavra quântica, gente. A gente precisa entender. Emaranhado é onde tem um monte de coisa junto no mesmo lugar, desfrutando do mesmo espaço. Você fala, mas isso não é possível. Na quântica é, na física quântica é. Então, ali o desenho nosso está em 2D, ou seja, em 2 dimensões. Você tem um espaço aí de 2 dimensões. Mas eu já vou adiantá-los, é uma ilustração e a gente vai ter que pôr nossa mente para funcionar. O universo, ele é esférico, Então, esses planos que nós vamos ver aí, vocês procurem visualizá-lo esfericamente, não simplesmente uma fita, tá? Devagar a gente chega lá. Então, o plano superior é esse onde está a seta indicando, é formado, de acordo com o autor de Pistisofia, de 24 círculos. Eu já não digo mais círculo, mas de esferas concêntricas, nomeando os 24 mistérios. Mistérios nós já vimos, mistérios são ensinamentos, mistérios são níveis de consciência, mistérios são vibrações. Então, vocês imaginem aí, com esse desenho aí, esses 24 linhas, esse círculo externo, o círculo externo. Deixa eu pegar Deixa eu ver se eu pego aqui um lápis.
Para uma caneta. Então, aqui. Esses daqui são os 24 mistérios. Olha, estão 24 círculos aqui, concêntricos. O primeiro lá é o primeiro é o primeiro mistério. Está aqui, ele é o primeiro mistério. O último é o 24º mistério. De maneira que, do primeiro mistério ao 24º mistério, você tem as diferentes vibrações, as diferentes níveis de vibrações, né? Então, esse daí são os 24 anéis concêntricos que compõem o plano divino dos mistérios, ou seja, os planos superiores da luz. Ok? Todo mundo já viu. Vamos voltar lá no texto, porque o 24º mistério é o mais próximo dos mundos inferiores e do primeiro mistério. E do primeiro mistério que Jesus irá descrever em detalhes. Então, Jesus se refere ao 24º como o primeiro. Mas por quê? Porque são o mistério que Jesus fala são ensinamentos, que também a palavra é mistério, né? Então, a gente tem que começar a fazer tudo esses estudos. E é o que contém as heranças dos eleitos, bem como as forças e principados, criaturas celestiais. Então, aí você está dentro dos limites superiores da luz, né? Esse, então, é o plano divino, o plano limite superior da luz, plano celeste ou superior. Bom, o plano mediano, ou plano astral, é representado pelo dragão do hermetismo, o Ouroboros, dos iniciados, que formam um círculo, uma vez que a boca devora a cauda. Então, esse dragão forma aí um círculo, né, por baixo dos mistérios superiores e envolvendo o plano físico, que é o próximo, que nós vamos ver. Esse dragão simboliza as ondas de fogo do plano astral, o mar de chamas do iniciático hermético e o purgatório dos cristãos. Ouroboros, esse dragão, também é um símbolo da hierarquia escura que domina e controla todos os seres da Terra. Vamos ver de novo lá o nosso desenho. Então, aqui, nós temos aqui o dragão. Estão percebendo aqui o dragãozão aqui, ó? Pode ver a boquinha dele aqui embaixo. Ele comendo a cauda, ok? Então, ele forma esse plano aqui, ó, esse azulzinho aqui, esse plano astral aqui, ou éons também, conhecido por éons, né? Então, ele domina tudo o que está aqui envolvendo o plano físico, que é esse próximo aqui que nós vamos ver. Tá certo? Entre esse plano astral e os planos superiores da luz, existe o 13º éon. Nós vamos ver lá para frente. Tá bom? Ok. O plano físico, ou plano da humanidade corporal, está rodeado por todos os lados pelo dragão astral. Né? Ninguém pode vir do céu em direção ao plano material, ou ir do plano material em direção ao céu, cuidado com a palavra céu, sem ter que passar por esta área de domínio do dragão. Este é o mundo dos arcontes, cheios de tormentos e armadilhas. O plano físico começa pelo círculo do firmamento, localizado na parte interior do círculo do caos. Este plano físico contém as estrelas,
os luminares, as estrelas, os astros que iluminam, os planetas. No centro, o mundo da humanidade. Então, vejam, nenhum ser pode deixar o plano astral sem passar pelos arcontes ou pelo plano astral. Esta é a nossa prisão. Aí está a razão do mestre ter falado: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente pergunta: mas vai libertar de quê, mestre? Nós somos tudo livre. Que nem eram livres as pessoas que estavam na caverna e pensavam que eram livres. Está fazendo agora, vamos juntando as pontas umas com as outras. Dá licença. Então, ninguém pode entrar e nem sair do plano físico sem passar pelo plano astral. Entenderam, então, como nós estamos presos? Bom, quando eu estava fazendo isso aqui, esse texto, isso em 2022, eu tive que ir até a cozinha, pegar um café, e na cozinha tinha lá o que eu entendo que é a forma perfeita da gente entender essa prisão, ou até esse plano, né? Esses planos aí. Vejam só. Então, o plano físico é essa semente do abacate. Né? A polpa do abacate é o plano astral, ou o plano dos eons. A pele do abacate é aquilo que seria o dragão, né? Simbolizado. Então, dá para a gente entender agora. Ninguém pode alcançar a semente sem ter que passar, sem deixar de passar pela polpa do abacate, que é o nosso plano astral. E vice-versa, ninguém pode sair da Terra sem ter que passar pela polpa do abacate. Mas teve um ser que conseguiu. E a Pista Sofia, ela é muito clara. Jesus, quando foi para os planos superiores da luz e retornou, ele deixou os arcontes todos espantados, porque ele conseguiu passar por todos eles com a sua luz. E aí nós vamos ter mais uma palavra-chave: luz, liberdade. Né? E é essa luz que, então, nós vamos ter que procurar para poder também subir, passar por esses planos aí de cárcere que a gente está vendo aqui. Ok? Vamos ver mais essa figura magistral de Papi. Ele, com a sua singeleza, ele deixou aqui, escrito como resultado da sua análise do texto da Pista Sofia, né? Ele deixou aqui o dragão Ouroboros e deixou ainda mais aqui com detalhes do plano físico. O plano físico que contém aqui os planos dos seres da Terra. Aqui você tem as estrelas, o plano da humanidade, o firmamento aqui. E aqui esse azulzinho, que é a primeira esfera, logo depois do nosso plano físico, chamada de caos. Depois do caos vem a segunda esfera, ou as esferas do destino, ou o plano dos arcontes do destino, aqueles senhores do destino, que quando a gente morre, eles vão dizer: você vai para cá, você vai para lá, mas não vai para cima. Falando assim o português bem claro, né? Aqui, especialmente uma entrada para as almas condenadas, que é pela boca do dragão. Então, essas almas, dependendo do seu pecado, vai ter que circular aqui por todos os eons, né?
uns dizem que são também os signos do zodíaco, 12 eons. Ok? E assim por diante, dependendo do seu fardo kármico, você vai entrar em alguns deles aí. Aqui nós temos uma entrada, cada um desses eons tem uma entrada para o plano das alturas, ou seja, que eram os planos já, iniciando os planos superiores da luz, as alturas, né? Que também aqui, essa portinha aqui, ela é guardada por um arconte aqui. Então, você pensa que você vai sair por aí, está enganado. Nem entrar e nem sair. Então, meus irmãos, esse quadro você tem que pôr lá na sua frente, deixar na portinha lá, onde você está olhando sempre, no espelho, que você olha sempre no espelho, e cada vez que se olha, você medita sobre ele, assim como o gráfico lá dos dias cósmicos, essas coisas todas. Porque uma hora tudo vai se juntar. E aqui, esse amarelão aqui é o 13º eão. Aqui já estão sob a guarda da luz. Ok? E esse carinha aqui, ó, esse aqui, esse ser com cara de leão, ele é o arcontão chefão. Ele é aquele que a gente chama de Yaldabaoth. Ou tem outros nomes. Mas ele que enganou a alma que estava aqui no 13º eon, ele que lançou uma luz para enganá-la. E aí ela foi atrás daquela luz, essa alma, né, que é a Sofia, e foi aprisionada dos limites inferiores da luz, que é tudo isso aqui, os limites inferiores da luz. E essa é uma chave, que nem diz Papi aqui, chave da Psofia, né, para a gente compreender. Então, o que a gente pode tirar de ensinamento disso? Essa luz que enganou Sofia é a mesma que engana nós todo dia. Quando a gente deixa de dar atenção para as coisas que são importantes e passa a dar atenção para a materialidade. E na nossa vida nós podemos enumerar milhões de casos como esse. O que fez Sofia ser aprisionada é o mesmo que nos aprisiona, o que nos mantém dentro da prisão. Há muito mais por falar sobre isso. Mas eu deixo para vocês depois, se tiverem alguma dúvida, a gente volta e pode discorrer mais ou ter alguma dúvida que vocês possam ter aqui, né? Então, aqui, o plano físico, ou o plano da humanidade corporal, está rodeado por todos os lados pelo dragão astral, né? A noção de eons na Psicofia só se aplica ao plano astral. Assim é o entendimento do mestre Papis, até contra a Melinô, né? Porque aí é o que eu falo, cada mente está desenvolvida até uma certa parte para poder fazer esse entendimento, né? Bom, gente, vamos passar para frente aqui. Por favor, Wagner. Essa figura anterior, a gente consegue ela onde? Essa bonitinha aí? Que tem pano para manga aí. Tem muito, sim. Eu passo ela para vocês no grupo lá, porque ela está num livro que o próprio Papis editou, chamado Alma Humana, né? L'Âme Humaine. E então esse livro eu tive, já tirei cópia bastante dessas figuras, mas eu passo para vocês todas essas figurinhas lá no nosso grupo, para que depois a gente possa discorrer também. Mas sobre os eons aí, que são tão mal entendidos, a gente não sabe o que é eon. Né? Obrigada, então. É isso. Aqui, o Ouroboros, eu não sei se vocês já viram essa figura alguma vez e se viram como que estava associada a ela, né?
mas você vê que ele está diretamente associado à gnose, né? Ao ensinamento gnóstico, que o ensinamento gnóstico vai mostrar para nós onde que nós estamos. Né? Nós podemos achar um monte desses desenhos por aí, muitas vezes associados a escolas iniciáticas também. E aí que a gente fica perguntando, será que essas pessoas sabem o que representa isso? Não sei. O Ouroboros tem bastante considerações que a gente faz do ponto de vista do bem para a humanidade e também do mal, né? Então, ele está aí como divisor de águas. Também, a gente poder estudar muito mais aprofundamento os dragões numa aula só para isso daí. Bom, e chegando aqui nesse ponto, você vê, já são 9 horas, eu nem comecei a explicar o que eu queria. Né? Então, a gente vai dizer o seguinte, que o livro Pitch Sophia, ele apresenta 3 grandes cenários. Um foi o do pleroma, lá, que nós já vimos, né? O segundo seria a situação de Jesus após a ressurreição. Depois o mito de Sofia, e depois outros ensinamentos, todos muito importantes. Todos muito importantes. Então, eu vou aqui caminhar até mais ou menos 21 horas e 15 minutos, e até onde nós chegamos aí, nós vamos, então, parar, ok? Não, por favor, peço perdão para se a gente está se estendendo muito, mas eu acredito que os ensinamentos merecem esse tempo que nós estamos dedicando, né? Então, a obra de Pitch Sophia contém esses aspectos todos nela, sempre o que está ditando as ordens na Pitch Sophia é Jesus, ou seja, é o Cristo, principalmente na parte das metanoias, dos arrependimentos, que ele conta a história de Sofia, a epopeia de Sofia, que é a alma que nós estamos estudando. Está lá o mito de Sofia, que é o próximo mito, o próximo aspecto que nós vamos ver. Na Pitch Sophia ainda tem, lá no 5º livro, o ritual da missa gnóstica. Todinho do jeito que está lá, é celebrada na igreja gnóstica. Pelo menos da parte do ofertório em diante. Está todinho lá na Pitch Sophia, né? Então, um ritual que já foi ditado para nós há 2000 anos atrás. Mas nós vamos ver o primeiro tópico, então, a situação de Jesus após a ressurreição, que é o início do mito de Sofia. Então, a primeira parte do texto de Pitch Sophia descreve a situação de Jesus após a sua ressurreição dos mortos, enquanto estava instruindo seus discípulos no Monte das Oliveiras, e sua consequente ascensão gloriosa e retorno ao convívio dos discípulos. Então, ele ascendeu gloriosamente e depois retornou envolto nos seus veículos de luz. O texto não é claro se Jesus permanece um período de 11 meses ou 11 anos instruindo seus discípulos num corpo sutil após o seu retorno de lá dos mortos. Uma cena gloriosa é descrita. Jesus sobre o Monte das Oliveiras com seus discípulos e, de repente, em meio a trovões e terremotos, ascendendo aos céus, numa fulgurante luz que ofusca os seus discípulos. Textos da Pitch Sophia. Depois,
Jesus retorna ao seio dos discípulos envolto em 3 vestes de luz, reluzindo de forma ainda mais brilhante do que quando havia subido aos céus. As declarações de Jesus após o seu retorno do alto, de que tinha agora permissão do primeiro mistério para revelar tudo aos seus discípulos diretamente e sem parábolas. Então, foi nesse momento que ele começa a falar sobre a história da Sofia, sobre a história da alma. Okay? Sem parábolas, diretamente, assim como está no texto hoje, 2000 anos depois. Sua descrição do assombro dos regentes dos planos inferiores, dos arcontes, né, ele estava dizendo, ao vê-lo em sua veste de luz, é indicativa de que desses novos poderes que lhe haviam sido conferidos e do estágio elevado que havia atingido. Então, desde esse momento, né, o primeiro momento foi naquele em que ele foi testado, logo depois do batismo, e depois agora, ele provou que ele poderia vencer aquela camada do astral, aquele lá que eu falei que não dá para atravessar sem passar pelo plano pelo plano astral, o plano dos arcontes, né? Então, ele conseguiu por 2 vezes. Por isso que os escuros têm muita, o quê? Receio, medo, eles têm uma certa aversão à cristandade, porque sabe que os poderes do Cristo são, eles não podem combater o poder do Cristo, são poderes invencíveis. E daí a razão deles manterem a cristandade por 2000 anos, deixou a cristandade quietinha, abafada, né? Ninguém mexe. E quando começa a aparecer esses ensinamentos, então eles começam a ficar apavorados, né? Falam que é apócrifo e assim por diante. Bom, dá tempo de eu começar a ver agora o mito de Sofia. O mito da Sofia. Propriamente, aquele que Jesus vai contar no decorrer do texto. Então, diz o texto assim: Sofia foi atraída e enganada, seduzida pelo poder da luz com cara de leão. E Aldabaoth, ou demiurgo, simbologia que, trazido para a realidade atual, esses poderes simbolizam o egoísmo, o materialismo que impera no mundo, atraindo e enganando todas as almas e desviando-as do seu objetivo-alvo, fazendo-as errar e permanecer nesse plano físico, enclausuradas, para não dizer... está aqui, enclausuradas, escravizadas pelos regentes e arcontes, que se alimentam das baixas vibrações, fruto de nossos erros, e que se manifestam em todos os aspectos da nossa vida. Qualquer coisa parecida com a situação atual que nós vivemos hoje é mera coincidência ou não? Pensem. Veja, esses arcontes simbolizam o egoísmo e materialismo que impera no mundo, atraindo e enganando a todas as almas, desviando-as do seu objetivo, que é a ascensão, fazendo-as errar, levando-as ao erro, ao pecado, e, como consequência, fazer com que elas permaneçam no plano físico, enclausuradas, escravizadas pelos regentes e arcontes, né? Que até hoje se alimentam das baixas vibrações, principalmente do medo que está sendo imposto a toda a humanidade, e que se manifestam em todos os aspectos da nossa vida. Sofia representa a alma em evolução, que está nos limites superiores da luz
e, de repente, levada pelo seu egoísmo, sua ignorância, é arrebatada para as profundezas do caos. Da mesma forma que o egoísmo e a nossa ignorância nos levam, nos deixam arrebatar e nos somos levados para as profundezas do caos, onde estamos hoje. Esse carinha aqui, nós já falamos sobre ele, né? Esse é o Demiurgo, aquele que nós já vimos lá. Tá aí a figurinha dele, não vamos mais mostrar ela para não dar muito ibope para ele, não. Então, aqui, uma oportunidade para a gente estudar. Né? Vamos pegar um lápis aqui, ó. Tá aqui. Então, Sofia vem daqui. Ela veio lá dos planos superiores da luz. E estava dirigindo aqui, passeando aqui, nesses planos cuja luz deve ser magnífica, até que ela chegou aqui no 13º éon, plano que é protegido pelos guardas aqui dos limites superiores da luz, mas aí ela viu aqui embaixo uma luz, que ela confundiu com as luzes que vêm do alto. Olha que ignorância! Ela se deixou enganar por uma luz que vinha daqui de baixo, mas ela sabia que a luz vinha só do alto. Mas a alma é assim mesmo. Ela se deixa enganar facilmente. Né? Olha a nossa vida. Então, quem fez essa luz aqui são os regentes dos planos inferiores, e ela foi arrebatada para cá, para esses limites superiores da luz, sendo enclausurada aqui, no plano físico da Terra. Eu deixei esse slide só para a gente poder estudar isso e para poder gerar aqui algumas dúvidas que vocês possam ter. Essa parte desse slide se encontra onde no livro de Papos? Como? Qual é o livro de Papos que tem essa parte desse slide? Então, que tem essa como eu falei, eu tive que ir de novo neste livro de Papi, agora que eu estou refazendo esta palestra. O livro de Papi está todinho em francês. Lógico, eu já tinha traduzido uma boa parte que fala do plano desse pleroma, né? Eu já tinha traduzido essa parte aí. E eu posso passar para vocês, juntamente com todos esses desenhos aí, até onde a gente foi. Mas o livro, lógico, ele tem mais conteúdo, ele vai analisar outras partes da pista Sofia, que a gente já viu. Mas não sei, se você souber, tem a fluência do francês para poder fazer essa instrução, porque aí a gente vai lidar com duas dificuldades. Primeiro, que está no idioma francês, e depois que vai falar de um assunto oculto. Então, não é a mesma coisa que ler o francês normal. A gente vai ter que ver a palavra que é e é grande. Então, eu posso falar para vocês... Não, o que eu estou perguntando é porque eu pensei que ele estava sendo no livro em português, porque Papos tem um bocado de livro que já está em português, né? Aí eu estava pensando em ver qual era ele. Ver não, mas ele está exclusivo, irmão. Esses livros não aparecem assim, foram todos confiscados, viu? Mas essa aqui é a nossa jornada, irmão. As coisas que estão aí abertas, elas não são aqueles mistérios, são mistérios menores, né? Não são os mistérios maiores, né? Nós temos que nos ocupar nos mistérios maiores, naqueles que só são dados àqueles que passaram pela primeira parte, né, dos ensinamentos. Lembra daquela história da iniciação? Epoptes, somos adeptos. Mas, o que eu puder ajudar vocês, eu ajudo mostrando os textos que eu já traduzi. Tá certo? Tá certo isso, irmão? Não, é porque eu pensei que estava no... Porque eu tenho um livro dele, que eu tenho um Tratado Elementar de Magia Prática, eu tenho outros livros. Aí por isso que eu te perguntei, porque senão eu ia correr para dar uma estudada nessa parte. Então, o Tratado de Magia Prática não fala do gnosticismo. Né? Como a gente está falando aqui agora. Isso, verdade.
Tá certo? Então, para a gente entender aquilo que está na missa gnóstica, nós precisamos saber isso. Uhum. Tá certo? Ok. Então, por que Jesus usa um mito? Né? O mito de Sofia? Porque o mito é atemporal, é universal. E ele busca e explora ontologicamente a situação, ou seja, aborda questões relacionadas ao ser que sempre vai existir, ou seja, o ser já existia 2000 anos atrás e agora, quer dizer, os problemas são os mesmos. Né? Então, ele se aplica tanto aos seres lá de 200 anos antes de Cristo, como agora. Tá certo? Da mesma forma que o Platão, né, usando aí a ilustração, fez o mito da caverna, que também se aplica a todos da mesma forma, até hoje, e diz a mesma coisa. Né? Nós estamos aqui enclausurados e lutamos pelas nossas correntes. Né? O mito foi muito respeitado nas épocas passadas. Um mito representa hoje uma grande verdade. E é reconhecido pelas pessoas. O mito da caverna, que perdura até hoje, esclarece muitas pessoas, foi criado 2.400 anos atrás. Tá? Todos carregam dentro de si, todos os mitos carregam dentro de si verdades veladas, mas verdades. Né? Mais recentemente, para deturpar o termo mito, foi tirada essa característica serontológica, ou seja, está relacionada ao ser humano, associando os mitos a crendices populares, seitas de menor credibilidade. Mito, então, ficou um sinônimo de uma verdadezinha, ou uma seita, ou uma burrice, ou uma crendice, etc, etc. Mas o mito, ele encerra uma grande verdade. Não interessa que hora você vai entender. Ele já está dizendo lá. Para isso, nós temos que abrir a nossa consciência. Último, tá? Porque já são 9h15, tá? Então, o objetivo maior do mito, no caso, o mito de Sofia, é, sem dúvida, a transmissão de seu conteúdo, a instrução sobre a meta final de todo ser humano, qual seja o retorno da alma à casa do Pai. Né? A sair da roda de Sansara, como enxerga o hinduísmo, a entrar no reino dos céus, como prediz o cristianismo, a retornar aos limites superiores da luz, como reza o gnosticismo, a recuperar o reino que lhe pertence, como diz Krishna para Arjuna no Bhagavad Gita. E então, a entrar no mundo das ideias, como diz Platão, né? Cujas nossas ilustrações estão aí. Todas são formas de dizer a mesma coisa. E o objetivo dessa palestra, além de transmitir os mistérios da Pisofia, não é outro, senão de demonstrar que há uma alternativa de vida menos penosa e que só depende da vontade dos seres em adotar essas práticas, essa nova maneira de ver a vida. As instruções, arrependimentos ou metanoias que fazem parte dos diálogos entre os discípulos revelam ainda, de forma velada, os passos que devem ser tomados por todo aquele que decide trilhar a senda, o caminho da perfeição, que levará à libertação da alma. Então, meus irmãos, nós vamos terminar por aqui, vocês me perdoem, mas nós vamos continuar, então, no próximo tópico, que é a estudo dos arrependimentos e das metanoias, né? Que é uma outra chave da Pisofia, ou seja, nós vamos apresentar aí, e vamos ver que esses conhecimentos já estavam aliás,
estavam já de poder da humanidade esses 2000 anos, ocultos, escondidos, ali embaixo da moita da Bíblia Sagrada. Mas ninguém também deu atenção a isso. Então, meus irmãos, eu vou agradecê-los por esses momentos, por essa reflexão que fizemos aqui junto, né? E convido-os à próxima palestra, onde nós vamos entrar noutros mistérios da Pissofia. Agora, também a gente se coloca aqui para tirar alguma dúvida que possa ter surgido ao longo disso, né? Eu falei demais, vocês me perdoem. Eu vou parar a gravação agora, agradecendo a todos, né? Vamos parar aqui.